Fala, Milton! Hey, Dani, Tudo me ouve bem? bem? Tudo. Eu posso falar que eu não tô com muita saudade de você, porque a gente foi sair para comer semana passada, então eu não tô com tanta saudade assim de você. Como assim? Já faz quase 5 dias. Pô, então, mas ó, imagina, tá um tempão sem te ver, aí eu fiquei Sim. mais só vendo pela telinha, agora 5 dias é pouquinho. Como é que foi o evento, Borges? Foi muito legal, então, assim, né, para quem tá, o Milton me fez uma pergunta agora, teve um evento esse final de semana chamado Festival Yoga Lifestyle, então, com vários tipos de yoga, vários professores, nem sei quantos, era sábado e domingo, e eu participei no sábado, eu palestrei no sábado, foi muito legal, perguntas muito pertinentes, né, o meu tema era sucesso na profissão, como professor de yoga, então, falei desse tema, perguntas muito pertinentes. É, eu consegui fazer uma prática completa Uhum. e fiz depois só um pedacinho, porque eu tinha que ficar com as meninas. Então, eu e a Fabi estavam num jogo de cintura ali. A Fabi fez algumas vivências Aham. e eu não consegui. Fiquei com as meninas lá. Então, peguei as meninas e fiquei lá no evento, mas não consegui praticar mais. Queria ter feito mais, queria ter feito no domingo, mas no domingo eu tinha campeonato de jiu-jitsu. Uhum. Aí não consegui. Mas o evento estava muito legal, super estrutura, super bem organizado. Que Três bom. salas, três vivências, umas coisas muito legais. Eu não vi, teve a abertura da Regina Shakti, mas eu não vi. Então já era praticamente junto com a minha vivência. Mas Uhum. foi muito legal assim, Legal. ver coisas diferentes. Então foi legal, sim. Tá. E o campeonato? Campeonato foi legal, Milton. Assim, para mim, até alguém me perguntou, acho que eu tive uma reunião de família ontem, e alguém me perguntou, e aí, como é que foi? Falei, olha, só de eu ter ido já foi uma vitória, só de eu ter voltado vivo já foi outra. Então, assim, Tá bom. porque assim, Sim. os últimos 4 anos, 4 anos, nos últimos 4 anos foram 3 cirurgias, né? Dois descolamentos de retina e mais a prótese de quadril, nos últimos Uhum. 4 anos. Então, assim, nunca esperava que eu iria voltar a competir. E foi Uhum. muito legal. Tipo, para mim, tipo, eu gosto daquilo, eu gosto da Uhum. sensação da competição, eu gosto Uhum. de estar ali. Então, foi muito legal para ver coisas da prática. Então, eu fiquei lá 40 minutos na área de lutadores, fiz um Uhum. monte de respiratório. Então, foi muito legal, Uhum. assim, a Tá. continuidade, as lutas. Então, foi muito legal. Não consegui medalhar, porque eu perdi a luta que iria já para o pódio, mas foi muito legal, muito legal. O bichinho me pegou de novo para eu estar lá de novo. A Fabi não ficou muito feliz, mas eu devo ir em mais alguns. Tá bom. Muito bem. Tá? Bom, vamos lá. Milton, algumas perguntas aleatórias vieram aqui hoje. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver por onde é que eu começo. É, eu vou começar, na verdade, com uma pergunta, porque você deu um curso agora, Uhum. há, há pouco tempo, que foi sobre o Mahabharata, né? E aí eu acho que até é muito legal, as pessoas não sabem disso. A gente tem também, mas a gente começou a disponibilizar agora. Você já tem uma plataforma com seus cursos. Uhum. Então, eu acho que é muito legal as pessoas saberem que os cursos que você dá, as pessoas podem acessar. Então, quando elas quiserem ter acesso ao curso, a um tema específico que ela queira saber mais, que ela tem essa possibilidade. Que ela pode entrar em contato com você ou com a Natália, que é quem cuida dos Uhum. cursos, e fazer. E aí eu queria que você, se você pudesse, assim, bem assim, ó, bem rápido mesmo, não é um curso, não é nada. Se você quiser contar uma história ou falar um pouco de como foi o curso, porque é um curso que eu queria ter feito, eu não consegui, eu vou tentar assistir gravado. E eu queria que você falasse um pouquinho do curso em si, ou do tema em si, ou uma história do Sim. Mahabharata curtinha. Tem muitas histórias do Mahabharata. Tem tantas que algumas eu não consigo nem lembrar. Porque ele é muito grande. Então, se você for pensar, a produção dele está escrito
dentro do próprio Mahabharata. Ele funciona como uma frame story. É história dentro da história. Então você tem 3 histórias dentro de histórias. Tá certo? De pessoas que estão contando o Mahabharata para outra pessoa. Então você tem 3 blocos. Então se você ler um resumo, imediatamente você já começa a ficar confuso, porque você não entende, né? Quem que está falando aqui, e também são muitos nomes, né? Então, a primeira característica é isso. Então, você tem o Mahabharata inicial com 8.800 versos, ou shlokas. Shlokas. Cada shlokas tem duas linhas, porque o shloka é o tipo métrico utilizado no Mahabharata. Esse tipo métrico, ele provém do Anushtup védico. Então, ele é tão assim, ta 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 tá, 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 tá. É mais ou menos essa batida métrica. Mas só que o shloka ele é muito mais rígido do que o Anushtup. Então, o shloka ele tem ou 2 linhas de 8 versos, dando 16, ou 4, 4 de 4. Então, quando você vê a maior parte do Mahabharata, eles são 2 linhas de 16. Quando entra no Gita, eles são 4 de 4. Tá certo? Em algumas partes passa para 2,16, mas a maior parte é 4 de 4. Com Patram Pushpam Palam Toyam Yome Bhaktya Prayachati Tadaham Tatu Partam Ashname Prayatatmanaha Yakaroshe Yadashnase Yajuhoshe Tadasyat. Isso aqui é a cara, né? É um trecho do Mahabharata, né? Especificamente do Gita, que está no capítulo 6 do Mahabharata. O Bhagavad Gita ele é um subcapítulo do capítulo 6 do Mahabharata, que é chamado de Bhishma Parva. Antes de você continuar, deixa eu te perguntar uma coisa, que eu comecei nessa linha de raciocínio mesmo, eu comecei a ler um livro do Shivananda, do Mahabharata. Você chegou a ler isso daí? Eu comecei a ler, ainda não sei se... Deixa eu te mostrar aí. Esse aqui, ó. Sim, é um resumo. É um resumo. É um resumão, tá? Eu não peguei ele lá no Shivananda. Eu já tinha tanto livro dele, tanto livro para ler, então eu fui bem econômico no Shivananda dessa vez que eu fui. Também pretendo voltar lá outras vezes, então depois eu pego. Tá. E também eu tinha o original para ler, né? Curiosidade, por isso que eu perguntei, Sim. por isso que eu fiz essa parte. Então eu não li, então eu não sei. Daí o que acontece? Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é chamada de Jaya, com 8.800. A segunda parte é chamada de Bharata, que foi um segundo momento de escrita dele, né? Que é chamada de Bharata, que tem, se não me engano, 22 mil. Acho que são 22 mil. E finalmente, entre 20 e 22. Versos, E tá? finalmente, Versos, é isso? Shlokas. E finalmente você tem ele completo, por isso chamado Mahabharata, porque ele vem do Bharata, mas o Bharata é grande, então é um Mahabharata. Tá? E com 110 mil, alguns textos falam 100, outros falam 110 mil shlokas, o que constitui 220 mil versos. Isso você pega a Ilíada e a Odisseia, junta e multiplica por 10. Esse é o tamanho do Mahabharata. Então, ele é uma obra monumental, assim. É uma obra na qual o autor não é a primeira, mas é uma obra na qual o autor é inserido dentro do texto, uma das primeiras vezes, tá? Se não me engano, a primeira vez que isso acontece é no Ramayana, tá? Que Valmiki, ele faz parte da história, tá? E ele é constituído de 18 capítulos. Que a palavra parva, ela não é bem capítulo, é divisão, tá? Então são 18 divisões. Sendo que essas divisões elas podem ser divididas pré-guerra, durante a guerra e pós-guerra. Tá?
E ele é uma grande enciclopédia que foi escrito entre 400 a.C. a 100 depois de Cristo. Alguns autores jogam para 200 antes de Cristo a 200 depois de Cristo. Mais ou menos Tá certo? 400, 500 anos. 400, 500 anos. Então, ele é ele é um texto com muitas interpolações, onde muitas escolas deram seu acréscimo. Por isso, dentro do Mahabharata, até dentro do mesmo capítulo, por exemplo, no Shanti Parva, que é o oitavo livro, né, a oitava parte do Mahabharata, no Shanti Parva existe 3 capítulos. O Dharma dos reis, o Dharma de momentos de atribulações e o Dharma da libertação, ou em sânscrito Moksha Dharma. No Moksha Dharma você tem, por exemplo, ele fala que o Samkhya e o Yoga são diferentes. Tá. Existe o caminho do Samkhya e o caminho do Yoga. E existe nesse mesmo pedaço, ele tem aquela famosa frase que é não há conhecimento como o Samkhya, não há poder como o Yoga. Só os ignorantes acham que são duas coisas distintas. Quem conhece um, conhece o outro. Não há poder como o Yoga, não há conhecimento como o Samkhya. Ou seja, dizendo que os dois são unidos. Então, ele é como a Bíblia, né? Se você abrir, você consegue justificativa para tudo nele. Tá? Então, por quê? Porque são diversas linhagens, são diversos pontos de vista. Então, ele tem valor religioso, ele tem valor enciclopédico, ele tem valor literário, ele tem valor histórico, ele tem valor geográfico, porque ele conta lugares onde passam os rios, quais são as montanhas daquele período, quais são as florestas, quais são os lugares de banhos, que o hindu tem o hábito, né, de tomar banho nos lugares sagrados. Sempre do lado do templo você tem um lago ou um fosso onde as pessoas entram e se lavam antes de entrar no templo. Então, lugares de banhos, então ele tem um valor geográfico, ele tem um valor histórico, porque ele ocorre justamente, a história é contada justamente no período em que os reinos estavam se formando. Então, se você pega a Índia, você tem 2 períodos de urbanização. A primeira urbanização acontece na civilização do Indo-Harappa, ou seja, a civilização Indo-Harapiana. Tá certo? É o primeiro momento. Depois, esse processo civilizatório de urbanização, ele desintegra por N motivos. Tá certo? Existem, consigo de cabeça falar 5 motivos pelo qual essa civilização se desintegra. Todos plausíveis, todos possíveis. É bem possível que tenha mais de um aí associado. Tá? E daí a Índia se transforma totalmente agrária. Isso a gente está falando de 2000 a 1500 a.C. Daí ela se torna totalmente agrária. Com a chegada dos arianos, você começa a surgir pequenos chefes tribais que se transformam em pequenos feudos. Falar feudo é Não encaixa, não é mas dá para entender. mas dá para você entender. E justamente na formação desses feudos, por volta aí entre você começa a formação de pequenos reinos, que são chamados de Mahajanapadas, tá? Entre eles, Madaga, Kuru, Panchala, e é justamente nessa parte de Kuru e Panchala que a gente está falando do quê? 1000 antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, que acontece a Guerra dos Bharatas. Se você pega do ponto de vista histórico, os historiadores eles dão mais ou menos esse período, que equivale justamente ao período dos metais, tá? Período do ferro, do bronze e do ferro, tá? Mais ou menos nesse período lá naquela região da Índia, tá? Mas se você pega no texto do Mahabharata, ele fala que a guerra acontece
no começo do Kali Yuga, que começa em 18 de fevereiro de 3102 a.C. Se você pega a astroarqueologia, ou seja, estudar a posição dos planetas, tá certo? Levando em consideração diretrizes que é dada no próprio texto, eles chegam entre 4.000 a 3.000 a.C. Tá? Então é uma guerra, possivelmente aconteceu, tá? Uma guerra de formação desses pequenos reinos, tá ok? E que é contada no Mahabharata, inicialmente nesses 8.800 shlokas iniciais, e que depois vai expandindo, né? Acrescentando as outras histórias, tal. Tem uma história que eu gosto muito do Mahabharata, que é justamente, aliás, Mokshadharma é capítulo 12, não é 8, eu me enganei. Antes de você entrar Que é na justamente... história, só Aham, até para eu entender e para quem tiver aham. interesse, por exemplo, nesse assunto, entender. O curso, ele se baseou, o curso workshop, ele se baseou em você contar um pouco da história, explicar o Mahabharata. Como é que você arquitetou o curso, só para as Tá. pessoas entenderem? Tá. Esse material que eu estou falando já é material do curso. Tá, Tá certo? entendi. Que é o quê? A ideia era entender o Mahabharata. Tá. Porque o que acontece? A hora que você bate o olho, aquilo é tão grande que você fica muito confuso, né? Então, a hora que você entende, se trata do quê? De uma guerra que aconteceu em tal período, que é a formação das dinastias. A dinastia que está se formando nesse conto é a dinastia lunar, em contraposição à dinastia solar, que acontece no Ramayana, que o texto foi escrito em tal período, que o texto ele tem muitas interpolações, que ele inicialmente tinha um tamanho e ele cresceu, que ele é um conhecimento enciclopédico, que ele tem muitas formas, que ele é em shlokas, qual é o som desse shloka, tá? Quantos capítulos tem? E daí eu falo, ó, nesse capítulo acontece tal coisa de relevância, nesse tal coisa, nesse tal coisa, nesse tal coisa, e a gente vê os 18 capítulos, o que tem de relevante ali? E eu conto, dentre essas histórias, as histórias que eu gosto. Gosto por quê? Porque eu li e me marcaram. Tiveram algumas que eu li e que nesse momento da minha vida não me disseram nada. Tá certo? E finalmente eu coloco, olha, as partes importantes. Você vai ver coisas de yoga em todo o texto. Algumas coisas de yoga são vinculadas a nada de yoga, são técnicas esparsas, tá certo? Normalmente associados à ascese e de cunho mágico e religioso. Mas não tem todo aquele arcabouço filosófico de ideia e de proposta do yoga. Outras têm essa ideia de cunho mágico, mas já tem um proto-yoga ali. E finalmente você tem as técnicas escritas dentro da yoga. A própria palavra yoga no Mahabharata pode ter diversos significados, tá? Sendo que do ponto de vista genérico, o significado maior é de uma técnica. Isso é muito interessante no caso do Swastika Yoga, né? Porque é exatamente o mesmo raciocínio que tem o Mahabharata. É uma técnica. Então, todo blá blá blá, toda a filosofia, faz parte da religião, faz parte do Vedanta, faz parte do Samkhya e o contexto da palavra yoga ela entra normalmente nesse sentido De de técnica. uma técnica, algo que se faz para atingir um objetivo, né? Para atingir um objetivo. E daí eu termino o curso. Ó. Dentro disso tudo, onde se descreve a maior quantidade de técnicas é no Bhagavad Gita, capítulo 6. No Anu Gita, que é no capítulo 14. E no Mokshadharma, que é o capítulo 12. Tá? Então, e eu falei, quais os tipos de técnica? Vrikshasana, deu apontei, um pranayama, aqui está descrevendo o pranayama, aqui está descrevendo como que se faz o samyama, qual a importância da execução do mantra com o pranayama,
O que acontece se você praticava yoga e parava no meio do caminho? Tem um aviso lá no Moksha Dharma. Então eu fui mostrando esses trechos Tá, associados, mas de maneira genérica, sem aprofundar em detalhes das técnicas no texto, só dando uma noção. perfeito. Por quê? Porque a minha ideia é que eu já tenho um curso do Bhagavad Gita gravado. A gente fez Sim. o genérico do Mahabharata. E finalmente agora eu quero explorar esses outros textos. Eu quero ter um curso do Anugita e um curso do Mokshadharma. Daí a gente vai olhar a linha, né? Aí, Se mais, fosse mais profundamente, cada um dos. mais profundamente cada um desses capítulos que trazem técnicas da yoga. Daí eu releio de novo, né? E assim você vai memorizando. Aí você Então tem. Oi? Você ia contar a história, você ia contar a história que você Sim. gosta. A história que eu mais gosto, não sei se eu citei, é do esquilo. Eu falei do esquilo? Que Não, tem metade do corpo dourado? Nunca falei aqui. Então, essa é uma história que encerra o Anugita no Ashvamedika Parva. Ou seja, é o capítulo do sacrifício do carvalho. Ele termina com o último capítulo, é o Anugita. E no final do Anugita, que é quando termina o o sacrifício do cavalo, eles escutam um barulho. E é não é um esquilo, é um mangusto. Um mangusto. E esse mangusto está rolando assim nos restos, né, das oferendas, né? E daí, nesse momento, as pessoas comentam como tinha sido grandioso o sacrifício e que esse sacrifício tinha sido a coisa maior que eles tinham visto. E daí o Mangusto para e berra e fala: não, isto não. Esse não chegou, não foi o maior sacrifício, não chegou nem perto de um verdadeiro sacrifício. Daí ele só olha e fala: mas por quê? Por quê? Eu rolei aqui e eu não fiquei todo dourado. Só metade do meu corpo continua dourado. E o outro sacrifício que eu presenciei, as migalhas da farinha de cevada que caíram sobre mim, foi um sacrifício tão intenso que tornou metade do meu corpo dourado. E daí ele me conta, qual é esse sacrifício? E daí eu estava vivendo escondido na casa de um Brahmane. Num Brahmane que tinha um voto que ele fazia só, ele e a família fazia só uma refeição. E essa refeição ela tinha que ser feita até as 18 horas, ou seja, até o horário do pôr do sol. O sol se pôs, nada de comida, até o outro dia. E daí entrou numa época de vacas magras, eles não conseguiam comida. E eles estavam há dias sem comer, assim, morrendo literalmente, definhando de fome, quando eles arranjaram uma quantidade de cevada. E eles prepararam 4 porções, porque era o casal, marido e mulher, mais o filho e a cunhada. E dividiram a refeição. Mas no momento que eles iam comer, bateu um hóspede à porta. E o hóspede é como para o hindu, é como se fosse, não, é Deus. E ele trata o hóspede com esse respeito e essa veneração. Você não sentiu isso lá? total. Qualquer casa, qualquer hotel, qualquer lugar que você entra, assim, você é como se fosse a coisa, né? Sim, E é essa sim. sensação que... Por quê? Porque é como eles enxergam. Isso vem desde a Taittiriya Upanishad. Então a gente está falando desde 1000 antes de Cristo. Já tem essa cultura, né? E daí o chefe da família ofereceu a comida dele para o hóspede. O hóspede comeu e falou: ainda estou com fome, porque era pouco. E daí a esposa dele. E foi de uma tal forma que todo mundo ficou sem comida. E o hóspede, com a barriga cheia, falou: muitíssimo obrigado, fui muito bem recebido, que Deus os abençoe, e foi embora. E naquela noite esse casal morreu de fome.
Daí eles enfeitam, né? A hora que eles morrem de fome, imediatamente eles são transferidos para o reino dos deuses, tá? E a poeira, a migalha da farinha de cevada que caiu no corpo do mangusto deixou o corpo dourado. Então, nem mesmo o maior sacrifício dos deuses se equipararia ao sacrifício feito por aquele que recebeu o hóspede como se fosse Deus. Entendeu? É incrível, né? Legal. Eu estou É tentando. uma história muito legal. Eu estou até tendo. Porque aqui nessa do Shivananda ele está separado pelas histórias, né? Sim. E, você lembra em inglês como chama essa história? Ah, porque não é dividido no livro, né? É, aqui está. Mas é a história do mangusto. Do mangusto. Eu não lembro mangusto em inglês. Mangusto, Mangusto? igual. Uhum. Depois eu É procuro. igual. Pô, mas que Tá. legal, hein? Tipo, muito legal. Eu vou querer assistir. Porque... Daí tem uma outra história muito interessante que é do Yaksha. Yaksha. Não é Parva, é outro nome. Prashna. Yaksha Prashna. Que ela fica justamente no fim do Vanaprastha, quando vai começar o Virataprastha. O Vana, eu acho que é o terceiro ou o quarto. E o Virata é o quarto, e o Virata é o 5. É o quinto. Eu acho que é isso. É o quinto Parva. Isso aí a gente olha depois, né? Também não sou uma calculadora. Legal. É um trecho extremamente filosófico, extremamente bonito da conversa de Yudhishthira, que é o filho do Dharma, com o Yaksha, que é o pai dele, o deus Dharma, o deus da moral, da virtude, disfarçado, testando o filho. E é um trecho muito bonito, sim. Mas eu nesse não vou contar. Esse Não, deixa para quem for ver o nível curso. curso. Aproveitando que a gente estava falando de yoga e tal, uma pergunta que veio, Milton. Aqui a gente nunca conversou, a gente nunca falou sobre isso, mas muita gente associa que o Hatha Yoga é o tipo de yoga que deu origem a todos os outros. Muita gente fala que o Hatha Yoga foi o primeiro e tal. Essa é uma questão que vem direto e veio essa semana para eu levantar para você, tipo, por que que o Hatha Yoga é colocado como o yoga que praticamente deu origem a todos, se não deu origem a todos? Sei de onde as pessoas tiram isso, né? Sei lá. Porque é falta de conhecimento da história do yoga, né? Hoje em dia existem muitos bons livros sobre a história do yoga. De cabeça já penso em 5 aqui, tá? Seja a história do yoga genérico ou história do yoga nos Estados Unidos, a história do desenvolvimento dos chakras ao longo do tempo. Então existe tudo isso, tá? E a falta de conhecimento da história, porque o Hatha Yoga ele começa a surgir por volta do século X, tá? Com Gorakshanata, que é discípulo de Matsyendranatha, portanto de fundamentação tântrica. Tá? É, entre os textos mais antigos, um deles foi traduzido por James Malleson, da Universidade de SOAS, que é um dos cabeças do movimento Sampradaya, é o único ocidental que foi aceito dentro desse movimento. Tá? É um dos responsáveis pelos estudos de Hatha Yoga que se tem, e todo mundo sabe, Hatha Yoga começa a partir do século X. Entre os textos, um importante, até tenho ele aqui, uma tradução do James Malleson, que é... Eu tirei.
Tudo bem. Eu guardei. É o Amrita Siddhi. Tá? E é interessante porque nesse texto, ele é um texto do século X, um dos primeiros textos de Hatha Yoga, e você vê uma forte influência budista. Para você entender que existe uma correlação do nascimento do Hatha Yoga com os movimentos budistas, principalmente tântricos desse período. E daí você tem uma divisão. O Hatha Yoga ele continua se desenvolvendo, né, no norte da Índia, na região do Nepal. Por isso tem muitos templos de Matsendranatha no Nepal. E outra divisão, que é a divisão que traz esse conteúdo esotérico do Hatha Yoga, com uma forte fundamentação budista, que é levado por Padmasambhava para o Tibete, gerando o lamaísmo, o budismo tibetano, com a miscigenação, com a fusão com a religião local, que é o Bano, o Gampopa, tá certo? Ele se funde, tá certo? E vai dar o lamaísmo. Então você vê no fundamento da formação do Hatha Yoga a formação do lamaísmo. E é muito interessante também, outro lugar que eu estive, no Império Vijayanagara, século XIII, século XIV, depois de Cristo. Você tem aí uma forte influência dos Hatha Yogas, ao ponto do templo ainda vivo, que fica em Hampi, que é chamado Virupaksha, lá você tem esculturas de asanas complexos do Hatha Yoga, aqueles que dão um nó, põem o pé na cabeça, tal, esculpidos nos pilares dos mandapas. Eu fui lá para fotografar para o livro de asana. Então tem todos eles fotografados e catalogados que vai entrar, já estão no livro de asana, né? Então, se você começa a entender disso, você fala, não, Hatha Yoga não surgiu. Mas o que acontece? O Hatha Yoga foi um dos primeiros yogas a entrar dentro do Ocidente. Tá? Então gerou essa confusão, né? Essa confusão. Tá? É muito interessante também você ver que o Hatha Yoga na Índia, principalmente quando você pega final do século XIX, ele é muito mal visto. Ele é muito mal visto, ao ponto de Ramakrishna falar para Vivekananda não estudar Hatha Yoga. Tá? Ele era muito mal visto. E o yoga, quando ele entra no Ocidente, no Parlamento das Religiões em Chicago, aí no final do século XIX, se não me engano, 1880 ou 82, ele não fala. Ele fala só de técnicas de Bhakti, de meditação. E da meditação especificamente Raja Yoga. E ele publica seu primeiro livro, que é o Raja Yoga, que é uma tradução do Yoga de Patanjali, Vivekananda. Então, é muito mal visto. O Hatha Yoga ele começa a entrar depois. E ele passa a ser muito importante, principalmente com a finalidade de cura das doenças. Então, quando entra mais ou menos em 1914, 1920, o Hatha Yoga ele começa a entrar junto com a escola teosófica dentro do Ocidente, junto com a tradução dos seus principais textos, que foi feito pela escola teosófica, por Shri Chandra Basu, que é o Hatha Yoga Pradipika e Granda Samhita. Ok? E isso começa a ser levado para o Ocidente. Tá? Provavelmente é nesse momento, Hatha Yoga, escola teosófica, que você cunha essa ideia de que o Hatha Yoga é um dos mais antigos. Mas não é. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. E agora me veio à mente uma coisa que você me falou, porque a gente foi para a Índia em 2013, e até fazendo uma parte, né? 2013 a gente foi, você falou de como os hindus, os indianos, eles recebem os visitantes para sua casa. Então a gente teve lá a visita em 2013 na casa de um indiano, e eu senti isso também agora em 2022. Eu senti isso em Khajuraho, com os menininhos ficam lá em Khajuraho querendo que você seja o guia,
e a forma como o menino me tratou, a forma querendo que a gente fosse sim, da família, e me mandou presente. Então, assim, é sim, uma forma muito fazendo essa parte. sim. E em 2013, não, mas 2022, eu travei contato um pouquinho mais com o Parmati em Rishikesh. Eu falei, pô, é um ashram que eu curti, mais do que o Shivananda Ashram, por exemplo, bem mais do que o Shivananda Ashram. Uhum. E aí você citou um outro que eu não consigo lembrar que você teve, Sim, acho que boa, se eu não me engano. é o não, Yogendra de Mumbai. Mumbai, tá bom. Mumbai. Próxima vez que eu for para a Índia, eu quero ficar pelo menos uns 10 dias nesse ashram do Yogendra de Mumbai. Tá? Até porque lá na biblioteca deles tem um livro que eu preciso estudar. Que não tem nenhum outro Esse que lugar, eu que é o falo, Manus. é um livro que está na biblioteca, não é um livro à venda. Não é um livro à venda, é um livro da biblioteca, que é o quê? É a tese, ou acho que é de mestrado, do Jayadeva Yogendra, sobre a presença do yoga no Mokshadharma. Então, isso que eu já fiz, que estou fazendo, ler o Mokshadharma com pequenas técnicas, trechos já foi feito, já está lá, tá lá. E é interessante porque é um livro não publicado. Eu até falei duro, mas como vocês não publicam uma coisa dessa? Uma preciosidade, isso tinha que estar publicado, né? E estava na biblioteca o próprio manuscrito. Assim, não é um manuscrito, não escreveu à mão, mas você vê que é a tese pronta, datilografada. A hora que eu olhei aquilo, eu fiquei louco, né? Fiquei louco. Queria muito ter lido aquilo, mas não tinha tempo. Eu fiquei lá 2 horas no ashram do Yogendra. E é uma coisa interessante, é porque é um ashram Samkhya, né? Então você estando lá, Borges, você vai reconhecer muito essa, essa maneira de pensamento do Swastika. Tá? Swastika, com os pontos positivos e com os defeitos deles, ele tem essa interação, né, naturalista mais leve, mais de formação. Ele tem esse. Você vai reconhecer a sua escola no Yogendra. E é um lugar, Mumbai é um lugar que eu quero ficar, assim. A próxima vez que eu for, eu vou lá para ficar alguns dias. Já vejo um curso mais longo, vou. Assim, talvez eu não fique hospedado no ashram. Faça um Airbnb perto, né? Para poder me locomover. Eu Peço ajuda de alguém. estou perguntando porque eu fiquei no Parmati, eu fiquei com vontade de ficar alguns dias lá no ashram, mas quando você falou do Yogendra, e já falou algumas vezes nas nossas conversas, Sim. deu vontade também. Foi o que eu mais gostei mais do que o Parmati. O Parmati, assim, o que eu senti naquele. Eu entrei, mas eu não conversei com ninguém dentro Ah, do Parmati. Mas o que eu senti no arte que a gente foi. Aquela moça ocidental lá, meu, ela, não tem nada a ver, né, é cara? ela é o braço direito. Exato. Ela é o braço direito. Ela que faz o marketing, ela que faz Isso, a linguagem externa, isso. entendeu? Então, é, eu senti assim, é, 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 eu senti uma pitada do espiritualismo contemporâneo, Entendi. entendeu? Sabe, o espiritualismo contemporâneo é aquele, é aquele espiritualismo tipo, ai, que legal, se me ajudar a emagrecer, melhor, entendeu? É aquela coisa Eu vendável, aquela coisa. também Eu não não sei, tive não. a oportunidade de ficar ali muito tempo, Sim, sim, mas no dia posterior ao arte, a gente ficou lá sim. um bom tempo ali dentro e eu curti. Eu achei Ele uma tem um vibe clima bom. legal. É, Ele tem um clima bom. não Sim, sei a fundo em sim, relação mas por isso, sim. talvez. Ele é um clima bom. Agora, no do Yogendra, eu senti assim. Ele não tem essa vibe mística. Não tem, não tem. É, dentro, Não tem a dentro vibe da arte mística. cênica não vai Não ter tem. mesmo.
Não tem, não tem. E você sente que lá é uma universidade. É um lugar que as pessoas vai, conversam, estudam sobre, e falam sobre filosofia, falam sobre yoga, falam sobre técnica. Então eu senti mais proximidade com o Aham. trabalho que eu faço, tá? Do que o trabalho que a pessoa fala, não sei o quê, Deus, e espírito, e coisas boas para o mundo. Cara, isso não me conquista. Entendi. Essa, essa linguagem não me conquista. A linguagem do Vedanta, assim, eu admiro Shankaracharya. Ele foi um grande, mas o Vedanta, na visão contemporânea, e puta, isso dá uma bagunça, assim. Eu, assim, pessoal, eu não me identifico. É justo. Não me Você identifico. é isso. Cada um sente e se identifica com o que quiser, óbvio. Tem que ser assim. Eu estava conversando isso agora com a equipe, é isso. A gente tem que, acho que cada vez mais a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, que Sim, pessoas gostam e se identificam, se sim, conectam com coisas diferentes. sim. E o Jayagdeva Yogendra foi justamente a pessoa que começou com os estudos científicos da yoga. Foi uma das pessoas, em 1920, né? E o descobrimento das técnicas do yoga como técnicas que potencializam a saúde, potencializam o bem-estar. Então é ele. Outro é o Kuvalayananda, da escola. é, Oh, meu Deus. Dharma. Daqui a pouco eu lembro. De Lonavla, tá? O lugar é Lonavla. Kuvalaya Dhaman. É isso. Kuvalaya Dhaman, acho que é isso, de Lonavla. Que também. Inclusive, lá eles têm um trabalho de pesquisa em yoga, eles têm uma revista de pesquisa, não só na área filosófica, mas também na área médica, que eu assinei durante um ano, com bons artigos sobre yoga, diversos artigos sobre yoga que são publicados nessa revista. Você citou duas vezes na live de hoje essa mais ou menos esse período, 1920. É, a gente poderia dizer que foi um período ali importante para o yoga ter chegado no Ocidente, por exemplo? É um período muito importante, porque lá você tem a escola teosófica, lá perto da gente em Adyar, lá perto de Chennai. Uhum. Lá era o quartel-general da escola teosófica. O início da tradução de grandes textos nesse período. Você tem nesse período a presença de Aurobindo, tá ok? 2013. Que é justamente nesse período pré-independência na Índia. Você tem Yogendra nesse período, então você tem pessoas, Shivananda é um pouquinho, começa aí, mas vai até depois, ele falece em 1950, né? Falece por volta de 1950, então você tem Shivananda nesse período, tá certo? Então é um período borbulhante, entendeu? Nesse mesmo período também, possivelmente, você tem Ramana Maharishi em Calcutá, porque ele é da mesma época de Shivananda. Não, Calcutá não. Calcutá é Ramakrishna. Ramakrishna antes. Em Arunachala, em Aruna. Tiruvannamalai, você tem Ramana Maharishi e o Shivananda vai visitá-lo. Eles são do mesmo período. Então você tem muita coisa importante, muita pessoa importante, muita coisa sendo escrita nesse período. Que resulta em coisas boas e coisas Ah, não, ruins. sim, mas me deu agora, porque historicamente você tem várias épocas, mas Sim, só na live você citou mais ou menos essa data. sim. Então, agora É, citou várias coisas agora sim. nessa data. E Deveria estar percebe que é efervescente. justamente o quê? 20 e poucos anos antes da independência da Índia, que se não me engano é 1947. 47. Em 1947. Então, tudo isso é junto com o movimento de independência da Índia. Ok?
Então, é um movimento em conjunto, onde você tem o nacionalismo, onde você tem a Associação Cristã de Moços, lá na Índia, fomentando a atividade física, onde você começa a ter influência da ginástica ocidental dentro do yoga, que vai influenciar, por exemplo, os ginásios na região, que é a região de Mysore. Daí você tem Krishnamacharya incorporando técnicas antigas do Hatha Abhyasa Padhati com técnicas ocidentais e gerando a forma de executar os asanas, que vai influenciar o Ocidente com Iyengar, com Desikachar, Patabi Joyce. Tem mais um. Ou são esses? Acho que são esses, mas eu acho que tem mais um. Tá certo? Que vem influenciar o yoga ocidental e o ressurgimento do Hatha Yoga no Ocidente. Entendeu? Então, você percebe que foi um momento, um movimento que aconteceu, que ferveu, né? E que esparramou o yoga para o Ocidente. Tá. Tudo bem. Milton, uma última pergunta que tinham mandado aqui, em relação ao Kapalahandra. Tá. Se existe uma polaridade para homem e mulher, se existe uma polaridade para homem e mulher em relação ao estímulo ao fazer a técnica. Se tem mão direita, mão esquerda ou não, se tem... Sim. Se você é de outra escola que não usa polaridade, lembrando, polaridade vem do desenvolvimento ocidental dos chakras, que gera a massagem polarizada e tal. E isso aí em 1950 e 70, tá? Se você não é desse aliás, tanto faz. Ele vai ter o estímulo pela percussão ou pelo massageamento do centro. Se você acha que isso tem algum efeito que é importante, sim, tem. Eu, quando dou minhas aulas, eu uso a polaridade. Então, mão positiva é aquela que você usa para percussão, para massagem. Nos homens, a mão direita, nas mulheres, a mão esquerda. Tá? Pronto. É isso. Respondido. É isso. Então, Milton, minha bateria vai acabar, agora está no limite aqui. Obrigado aí pelo bate-papo. Um beijo. Tá? Super Muito beijo para todos. obrigado. Que estamos aí. E já vou ficar com saudade daqui a 15 dias, tá? Tá bom. A gente marca outro açaí depois. Combinado. Beijão, Milton. Beijo Um para todos. beijo.